Bem-vindos à casa do Pai. Estamos aqui para adorar o Senhor, aquele que tanto nos ama, tanto cuida de nós. Enfrentamos, né? Quantas vezes enfrentamos nossas batalhas, desafios? Enfrentamos. Quantos desafios enfrentamos na vida? Às vezes dentro de casa, às vezes fora de casa, por onde nós andamos, eles estão lá para desafiar a nossa fé. Mas nós adoramos este Deus que sempre está conosco. A nossa irmã ainda vai louvar o nome do Senhor neste momento. Glória a Jesus. Quando nós nos reunimos, uns querem dar testemunho, outros gostariam de uma oportunidade. Eu só preciso de um microfone. Aqui tem, mas aqui tem microfone para a irmã. Amém, Pai. Aleluias. Louvado seja o teu nome, Jesus. Portões celestiais. Um dia nós vamos passar por ele, né? Guarda a tua coroa da vida eterna, porque um dia nós vamos entrar no reino da glória. Eu vou adorar o Senhor com esta música. Glória a Deus. Glorificado seja o teu nome, Jesus. Receba a nossa adoração, Jesus. É para ti, Deus. Portões celestiais, Rose Nascimento. Aleluias. Eu cantava essa música acho uns 40 anos atrás. Aí hoje eu ouvindo um louvor e ele caiu lá no YouTube. Eu falei, eu vou adorar o Senhor com esta música. Ela é linda, muito antiga, mas fala muito aos nossos corações. Um pouquinho mais. Glória a Deus. Aleluia. Me falaram de um lugar muito distante daqui. Me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está a reinar, onde o Todo-Poderoso está. Aleluia. Assentado em seu trono, recebendo a adoração que vem do nosso coração. Santo, santo, eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais com os anjos. Aleluia. Para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu Rei.
cantando um hino em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Aleluia. Hoje eu sei que este lugar não se pode comparar, pois riqueza é o que não falta, e coroa até teremos. Ali cantaremos com os anjos, voaremos com o arcanjo, não podemos adorar, onde livre viveremos. Aleluia. Santo, santo eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais com os anjos. Para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu rei, cantando o hino em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluias. Glória a Deus. Queridos, enquanto os portões celestiais não se abrem para a gente passar por eles, está na eternidade com o Senhor, nós vamos caminhando aqui, cantando pela fé, né? Expressando a nossa fé em Cristo. Uma hora essa fé está muito fraca, tem hora que a gente levanta com todo vigor, com toda coragem. Hoje eu estou bom. Se o inferno levantar diante de mim, vai cair em 2 minutos. Mas tem dia que a gente vai dar uma baqueada nessa fé. E nós temos o hino 373. Aqui, ó. Acho que o hino vai ser... Você vai ter que vir aqui, porque eu acho que esse fio não vai lá. O pastor Figueiredo te ajuda aí. Pela fé que uma vez foi me dado. Pela fé que uma vez foi me dada, pra seguir um cordeiro de Deus, pela força de Deus enviada, entrarei como a noiva ao céu. Quero dar de valor em valor e seguir a Jesus meu Senhor.
vestir a armadura, pra lutar com coragem e valor. Pois aqui a peleja é dura, corações do meu tentador. Quero dar de valor em valor e servir a Jesus, meu Senhor. Quero que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Jesus, eu chorei mil proezas, pra louvar o amor e do amor. Ele tenho vigor em destreza, para altar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e servir a Jesus, meu Senhor. Quero que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao final esta linha, combati o combate do amor, que ajudou a lei da justiça, e meu céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Quer que um dia receba do céu a coroa que me dará. Amém, queridos. O que nós mais temos no nosso inário é hinos que cantam a nossa fé em Cristo Jesus. O 322, em nada ponho a minha fé, senão na graça do Senhor. Se você tiver o inário, se pastor, eu não tenho esse inário, você está na sua mão, sabia? Não, pastor, estou aqui hoje pela primeira vez visitando, eu não tenho, está na sua mão. É só entrar no seu app, digita lá e coloca lá, inário renovada, inário da igreja para ser renovada. Coloca lá, inário renovada, e você tem lá seu inário. Aí você digita lá, 322, vai aparecer, em nada ponho a minha fé. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. Sacrifício remidor, teu sangue que usou redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Se não possa prosseguir, é sua graça morrer. Em cada coisa Deus sei de nele confiar. A minha fé estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Juramento é um leal, abriga o filho temporal, ao enxergar minha aceitação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor.
Glória a Deus. Queridos, essa fé precisa estar firmada em Cristo, haja o que houver. Pastor Adiel, vem aqui abençoar esse povo. Que o Espírito Santo possa nos visitar, queridos, fortalecer essa fé. Você sabe uma outra forma de fortalecer essa fé? Debruce na Bíblia, leia a Bíblia, devore a Bíblia, tenha prazer na Bíblia. A Bíblia se encarrega de fortalecer você nessa fé. Queridos, não pode falhar. Não pode falhar. Isso é igual quando você pega um avião aí, está atravessando o Oceano Atlântico. Aí você diz assim, Deus, esses motores não podem falhar. Esses motores não podem falhar. Tem um oceano com 6.000 metros de profundidade lá embaixo. Não deixa falhar. Não deixe esses motores falhar. Deus, tenha misericórdia. Assim a fé, querido. A fé não pode falhar. Pastor Adiel. Tem uma palavra e hora. Isso. A paz do Senhor, igreja. Amém? Você está firmado na fé em Cristo? Aleluia. Glória a Deus. Cantando sobre fé, me veio à mente Hebreus 11:1, que fala de uma forma maravilhosa o que é a fé verdadeira. Diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. A outra versão diz, é o firme fundamento daquilo que você espera. E diz mais, que a fé é a convicção de fatos que não se veem. A outra versão diz que é a prova das coisas que você não vê. Então a fé nos dá a capacidade espiritual de provar, de comprovar que existe realmente aquilo que você não está vendo. É maravilhoso, né? Aí eu escrevi aqui com as minhas palavras o conceito de fé a partir do versículo 1. Fé é a convicção plena da existência daquilo que está sob condição, ou seja, eu não estou vendo, mas eu tenho certeza que existe. Está sob promessa. E diz mais, é a prova antecipada da plena existência do que está ausente, do que está invisível. Então é uma convicção inabalável. Aí eu perguntei para mim mesmo, eu tenho essa fé? Amados, eu tive, graças a Deus, o privilégio de nascer num lar cristão, ser ensinado na palavra desde os meus primeiros meses, primeiros anos de vida. Eu costumo dizer que eu nasci e cresci dentro da igreja, né? Cresci dormindo nos bancos da igreja quando criança. Então, pais, tragam os filhos para a escola bíblica. E graças a Deus, eu posso duvidar de tanta coisa nessa terra, mas da fé em Cristo nunca me passou pela mente, nem de leve, de duvidar, de retroceder, de não crer, de não ter essa fé firmada em Cristo. Amém, amados? Que Deus nos dê essa fé plena, essa convicção tão profunda, tão enraizada dentro de nós, que nada seja capaz de nos afastar do amor de Cristo. Amém? Vamos ficar de pé um pouquinho, vamos orar? Glória a Deus. Para que o Senhor nos acrescente a fé, essa convicção, né, que tudo aquilo que está sob promessa, aquilo que nós não vemos com esses olhos, mas sabemos que o Senhor tem preparado para cada um de nós, no momento certo nós veremos tudo isso que Deus tem falado. Senhor, nós te louvamos nessa noite, porque podemos te adorar, te louvar, te exaltar, porque tu és um Deus maravilhoso, eterno, grandioso, Criador de todas as coisas dos céus e da terra. Pai, aqui estamos te exaltando e te glorificando nessa noite, cantando louvores sobre a fé. Pai, nos dá essa firmeza, essa fé profunda, essa convicção plena de tudo aquilo que o Senhor tem prometido para nós, para que jamais venhamos nos afastar da fé em Cristo Jesus, dessa esperança no Senhor. Pai, renova, fortalece, firma-nos, fundamenta-nos nessa fé. Abençoe a tua igreja, para que possa caminhar triunfante diante das adversidades dessa vida,
mas jamais duvidando, ó Pai, da salvação em Cristo, da tua bondade, do teu amor sobre nós. Pai, abençoe cada um nesta noite, renova, fortalece, que o teu Espírito venha alegrar os corações, venha renovar os nossos ânimos. Pai, venha nos renovar na força do teu poder, para continuar te adorando, te servindo, caminhando, ó Deus, na tua presença, até o momento que o Senhor vier buscar a sua igreja. Assim te louvamos, assim te suplicamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Se a tua fé está afirmada em Cristo, dê uma salva de palmas, com glória a Deus, com aleluia, bem animado. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus, obrigado, pastor. Deus te abençoe. Queridos, nós vamos glorificar o nome do Senhor com as ofertas neste momento. Paulo escreve para a igreja de Corinto dizendo: cada um contribua segundo propôs o seu coração. Talvez você veja sem nenhum propósito, fique tranquilo, mas pode ser que esse propósito surja agora em seu coração. Mantenha-o firme, não com tristeza nem por necessidade, pois Deus ama ao que dá com alegria. E o versículo 10 vai dizer: aquele que dá semente ao que semeia e dá pão para o alimento, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo sereis enriquecidos para toda a generosidade. Uma palavra que pesa muito nesse momento, queridos, é a nossa liberalidade, a nossa generosidade diante do Senhor. Pega a sua oferta neste momento. Alguns não estão projetando mais aqui, né? Porque está no banco aí. Todos vocês aí têm na frente do banco o Pix, tem aí as condições para você fazer transferência. Uns preferem fazer suas transferências bancárias. Está aí o QR Code, está aí o Pix diante de você, vai diante de todos vocês. Vocês que fizeram ao longo da semana, que fazem agora, forma eletrônica, alguns preferem vir aqui à frente ao altar do Senhor. Nós faremos aqui nesse momento. Curva a sua cabeça. Vamos consagrar ao Senhor. Pai, te louvamos por todos aqueles que ao longo da semana fizeram transferências de suas ofertas, dos seus dízimos, ou dos valores que eles colocaram nos seus corações. Outros preferem vir aqui à frente. Receba, Pai. Estamos semeando no Teu reino, estamos semeando para a Tua glória, para o Teu louvor. Que essa semente possa germinar, brotar, produzir em abundante, para a glória do Teu nome e a alegria dos Teus filhos. Receba, Pai. Nós depositamos, expressando o nosso amor, a nossa liberalidade, no nome precioso de Jesus. Os que desejam poderão vir fazer a sua. Esta é a hora da adoração. Vem para Ele teu coração. Vem assim como estás, adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Toda língua confessará ao Senhor, todo dedo se dobrará. Mas aquele dia de Jesus, o tesouro maior será. Toda língua confessará ao Senhor, todo dedo se dobrará. Mas aquele dia te escolher, é maior
terá. Glória a Deus. Os que virão agora serão as nossas crianças, virão nesse momento. Vamos orar com elas. Venham as crianças. Meus pequenos. Irmã Marilene, vem aqui louvar, adorar, orar com os nossos pequeninos, né? Louvar a Deus pela vida dos nossos pequeninos e orar pelas professoras que estarão ministrando sobre eles. Seja bem-vinda. Isso. Amém, igreja? Vamos Amém. orar? Senhor, nós colocamos diante do Senhor a vida dessas crianças. Sim, Pai. E pedimos que o Senhor abençoe elas Amém, na salinha agora. Elas vão aprender a Tua palavra na linguagem delas. Sim, e eu peço Senhor. que o Senhor tire todo espírito de distração, Senhor. Que o Amém, Senhor Jesus. traga a mente delas cativa, Senhor, a lição que elas vão aprender nesta noite. Amém, Pai. Peço que o Senhor esteja abençoando as professoras que vão estar com as crianças nesta noite. Glória Peço que a o Senhor Deus. dê a elas sabedoria, que o Senhor dê a elas graça, que o Senhor use, Senhor, essas professoras através do Teu Santo Espírito para Amém, falar nesta Jesus. noite com as crianças, em nome de Jesus. Amém, Amém. Isso. As crianças sairão agora. Queridos, deixem as suas Bíblias abertas em Gênesis, capítulo 22. Ontem nós tivemos uma reunião do nosso presbitério, a última deste ano, a reunião ordinária. Dia todo. O reino que demorou. Com a graça de Deus. Começou 8 horas da manhã e terminou depois das 18 horas. E o pastor Figueiredo já deu um lance aqui, né? Nós tivemos a eleição da diretoria para o próximo biênio, 2025, 2026. Né? E eu disse para o pastor, dei uma dica para ele. Lança seu nome para candidatar a secretário executivo. Pode ir, vai pela fé. Vai pela fé que está certo. Mas tem que ser pela fé. Se você não crer, você não vai ser eleito, porque você vai ser candidato único a essa vaga. Você, pastor Figueiredo, se você não for eleito, eu vou reunir o conselho da igreja, vou te disciplinar, porque você é ruim de voto. Mas ele é querido, né? Pastor Figueiredo é querido no presbitério. E foi eleito lá, bem votado, né? Para o secretário executivo do nosso presbitério. Eu já estava doido para cair fora dessa diretoria, porque ele trabalha demais, querido. É muita reunião. Minha esposa já está para expulsar de casa. Tanta reunião dessa diretoria do presbitério. Mas eram as características que a gente estava atravessando aí e exigia essas reuniões intensas, mas Deus tem dado graça para a glória do nome dele. Abriu uma Bíblia em Gênesis 22? Eu vou ler, fica com a Bíblia aberta em Gênesis 22. Eu vou ler 3 versículos que estão lá em Hebreus, mas refere-se a Gênesis 22. Hebreus 11, o versículo 8 vai dizer assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Versículo 17: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu, já ia sacrificar, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. E o versículo 19 justifica:
porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figurativamente ou figuradamente, o recobrou. Indo lá para Gênesis 22, queridos, não vou fazer a leitura de todo o texto, que seria do versículo 1 até o 12, mas aqui Deus chega para Abraão no versículo 1 e diz: Abraão, Abraão. E ele respondeu: estou aqui, Senhor, estou aqui. Olha o que Deus vai dizer para ele, querido. Parece uma loucura o que Deus vai dizer para Abraão: toma o teu filho, o teu único filho, você só tem um, ele chama Isaac. Deus sabia o nome do filho dele. Eu sei até o nome desse filho que você tem, Abraão, ele chama Isaac. E é exatamente, estou com os olhos nele. A quem tu amas. Eu sei a grandeza do teu amor pelo filho que você tem. Mas vai à terra de Moriá. Você vai gastar 3 dias daqui até lá, são 60 quilômetros. Você vai gastar 3 dias para caminhar esses 60 quilômetros nessa topografia de sobe e desce, de sobe e desce, de sobe e desce. 3 dias. E quando você chegar lá, você não sabe o local, mas você vai avistar aquela cordilheira de montanhas, mas eu quero o Monte Moriá. Só que o Monte Moriá, a cadeia de montanhas você vai enxergar de longe. Mas o Monte Moriá, onde está aquela cúpula dourada do islamismo hoje, onde está Al-Aqsa, de onde diz o islamismo, que falei que Moisés foi assunto aos céus, aquele lugar onde Salomão construiu o primeiro templo, exatamente naquele local. Quando você se aproximar, eu vou dizer para você o local. Eu quero o Monte Moriá. Ali você vai pegar seu filho, você vai construir um altar, colocar seu filho e sacrificá-lo para mim. Acredite se você quiser. O texto de Gênesis 22 vai nos avisar que Abraão teve uma fé suficiente para colocar Isaac, levantar o cutelo, cortar o pescoço de Isaac. Ele morreria com um golpe só. Depois de degolar Isaac, ele teria que decepar os membros do corpo de Isaac, braço direito, braço esquerdo, amputar a perna direita, amputar a perna esquerda, colocar sobre a lenha, tocar fogo, até que tudo virasse cinzas. E Abraão faria isso, porque ele acreditava que das cinzas Deus traria o seu filho de volta. Bonito, lindo como estava antes. A gente tem uma curiosidade aqui com a idade dessa criança. Uma tradição hebraica, judaica, diz que Isaac tinha 5 anos. Perdão. Um grupo de intérpretes diz que Isaac tinha 5 anos. A tradição judaica afirma que tinha 13 anos, quando eles fazem aquele processional de passar da fase de criança para a fase adulta, aos 13 anos. Joseph, o grande historiador, afirma que Isaac tinha 25 anos. A idade é o que menos interessa para nós. Mas Abraão disse: eu vou cortar o pescoço dele, vou separar braço, perna, colocar tudo em cima da lenha, taco fogo, vou ver a carne queimar, vou ver tudo transformar em cinzas, e depois disso, eu vou ver o melhor. Eu vou ver o meu filho ressuscitar.
daquela cinza. E aí? Dá para caminhar com Deus? Dá para você reafirmar a sua fé em Deus? Queridos, qual a prova mais difícil que você já enfrentou na vida? Se Jó, querido, obrigado. Obrigado, querido. Se Jó estivesse aqui, eu tenho testemunho. Do momento mais difícil que eu passei na vida, perdi meus filhos, 10 filhos, de uma vez. Eu era o mais rico, tornei o mais pobre. Pior ainda, perdi minha saúde. Fiquei um homem imprestável, com o corpo cheio de feridas. Qual foi a prova mais dura que você já passou? Você saberia dizer? Outra pergunta. A sua fé te abandonou? A sua fé te abandonou na prova mais dura que você já passou? Queridos, os judeus têm o título é o seguinte, o título dado pelos judeus é As 10 Tentações de Abraão, elaborado pelos judeus. Então os judeus dizem que Abraão passou por 10 provas duras. Não vou citar as 10. Uma foi quando Deus tirou, disse, sai da tua terra, abandona a tua terra e a tua parentela, e eu vou te mostrar um lugar para você ir. Irmãos, não é fácil não. Ali você tem uma casa, Abraão tinha casa, Abraão tinha plantações, ele não podia levar a casa, não podia levar as plantações, ele tinha que largar tudo. E a parentela? Você ama essa turminha? Que mora na mesma casa com você, você ama? Você daria as costas para essa turminha toda? Deus disse, dê as costas, abandona tudo e todos. Abandona tudo e abandona todos e coloca o pé na estrada. Foi uma prova. Uma outra prova que Abraão passou foi quando ele teve que separar do seu sobrinho. Era sangue, queridos. Era sangue. Tinha problema entre os servos de Ló com os servos de Abraão. Mas entre Abraão e Ló não tinha. Não tinha problema. E chegou o momento de você tem que romper esses laços. Afinal de contas, eu mandei sem pegar sobrinho nenhum dentro de casa para vir para essa terra. Então você achou dor de cabeça. Um outro prova de Abraão foi quando ele teve que mandar Agar embora com o filho Ismael. Era filho de Abraão. Era filho. E um homem, queridos, naquela época, tinha um peso muito grande para as famílias, para os pais. Um homem tinha um peso extraordinário. E Deus disse, manda embora essa mulher, pode ouvir a voz da sua esposa. Manda embora essa mulher com o filho dela. E Deus diz, com o filho. Que de repente você quer mandar a mulher embora e deixar o filho. Manda tudo embora, todos embora. Porque foi uma prova para Abraão. Mas a prova mais dura de Abraão está aqui. No capítulo 22. Das 10 elencadas pelos judeus, os judeus colocaram o título de tentações. As 10 tentações de Abraão. A pior está aqui. Quando Deus disse, eu quero seu filho, seu único filho, a quem tu amas. Irmãos, por que a nossa fé é provada? Responda para mim essa pergunta. Por que a nossa fé é provada? Porque nós somos, ou porque nós temos que ser provados na nossa fé. É isso mesmo? É isso mesmo? O que a Bíblia vai deixar claro para nós, queridos, nesse texto de Gênesis 22, é que Deus faz questão de
passar a nossa fé numa prova. Deus deseja provar a nossa fé para ver se depois dessa prova esta fé é verdadeira ou se esta fé é falsa. Se essa fé é consistente ou não. Se esta fé tem fundamento, como muito bem expressou pastor Adiel, ou se essa fé não tem fundamento. E aconteceu depois dessas coisas, versículo 1, que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele respondeu: estou aqui, Senhor. Se ele soubesse, esse pastor, Deus, eu já fui, não estou mais aqui. Meus queridos, foi um momento assim muito difícil, eu imagino, para esse homem. Foi muito difícil. Mas eu quero te dizer uma coisa, queridos. Se um dia Deus provar a sua fé, eu quero te dizer uma coisa, com base na experiência de Abraão, que é Bíblia, como disse o pastor Figueiredo na abertura do culto, Bíblia, Bíblia, Bíblia e mais Bíblia. Se um dia Deus provar a sua fé, não é para destruir você, mas para te fortalecer. Creia nisso. Se um dia Deus provar a sua fé, não é para destruir você, mas para confirmar a sua fé. E um outro aspecto importantíssimo aqui, queridos, é que Deus queria provar o caráter de Abraão. Deus queria provar o caráter de Abraão. Porque provando a fé, Deus está provando aqui o caráter dele. E quer que eu diga uma coisa para os irmãos? Muito melhor do que Deus querer provar o caráter de Abraão, Deus queria provar a Abraão o caráter que Deus tem. Meus queridos, o caráter de Deus é lindo. Deus é lindo em seu caráter. Deus é lindo em seus atributos. Deus é lindo nas suas qualidades. Deus nunca vai machucar alguém para deixar uma ferida atrás desse machucado. É o caráter de Deus. É o caráter de Deus. Deus é amoroso. Deus é precioso. Deus é lindo. Deus é extraordinário. Se Deus, no momento, passar você numa prova, e você vai dizer: Senhor, o que é isso? Eu não entendo essa prova, eu não entendo essa luta. E alguns dizem assim: Deus, eu sou fiel, Senhor. Deus, eu sou fiel. Deus, eu te amo. Deus, eu te sirvo. E alguns começam até a elencar as fidelidades, como Ezequias fez, né? Quando Deus chegou para Isaías e disse: Isaías, vai lá, diga para Ezequias que ele vai morrer. Ele está doente e essa enfermidade é para a morte, ele vai morrer. Ezequias virou para a parede e começou a chorar: Deus, eu não quero morrer. Deus, eu não quero morrer. Deus, eu não posso morrer. Eu não quero morrer. E começou a colocar uma lista de qualidades dele para Deus. Interessante que Deus olhou para Ezequiel e viu que ele falava a verdade. E viu. E aí, queridos? Aí a gente começa a dizer: Deus, eu não estou entendendo essa luta. Eu não estou entendendo essa prova. Você se entristece, faz corrente, trabalha com a missionária Ana Maria aqui às quintas-feiras. Ana Maria, missionária, faz campanha, e outra campanha, e outra campanha, e frequenta essas campanhas e parece que a luta não acaba. E aí? A fé que você tem vai te deixar na mão? A de Abraão? Parece que não. Parece que não. Queridos, Deus conhecia Abraão. Deus conhecia o coração de Abraão. Aí Deus olhou para Abraão e disse: Abraão, eu te conheço. Eu conheço a sua fidelidade, eu conheço a firmeza da sua fé, eu conheço a força que essa fé possui, eu conheço. Mas Abraão, eu quero é que você me conheça.
Eu quero te dar uma oportunidade para que você me conheça. Conheça o Deus que você serve. Na verdade, essa é a grande pérola que nós encontramos aqui. Então, queridos, quando você para analisar esse texto, o pedido de Deus ultrapassava qualquer expectativa de um ser humano. Imagina se fosse um de nós aqui. Imagina se fosse. Assim, Deus, o que é isso? O que é isso que o Senhor está pedindo a mim? Mas, queridos, Abraão caminhou com Deus. Ele enfrentou essa com Deus e foi até onde Deus quis que ele fosse. Uma segunda verdade que nós encontramos aqui, queridos, é que a nossa fé nos leva a um processo de provação. Olha o que Deus fez com Abraão. Você sabe aquele negócio assim, que a pessoa tem uma péssima notícia para dar? Imagina, uma pessoa que tem uma péssima notícia para te dar, mas ele vai dando uns pouquinhos, ele vai dando uns pouquinhos, ele vai dando uns pouquinhos. Mas por que você não conta logo de uma vez? Não, calma. Eu vou chegar lá, eu vou chegar. Só que cada pouquinho é pior do que o outro. Até quando ele chega e a bomba explode, né? A bomba explode e você desaparece no vácuo. Então parece que Deus foi fazendo assim. Porque ele disse assim, Abraão, você tem o filho? Tem. É só um? É só tem um. Ele chama Isaac. Você ama muito esse filho? Eu amo. Eu amo muito esse filho. Aí Deus diz, então vamos fazer um teste aqui. Eu quero que você ofereça esse filho para mim em sacrifício, mas não é aqui. Não é aqui. Você vai ter que caminhar, daqui lá são 60 quilômetros, e daqui lá são 3 dias e 3 noites. Lá eu vou te mostrar um local e ali você vai sacrificar o seu filho. 3 dias para caminhar, 3 noites para pensar, 3 dias e 3 noites para ser colocado contra a parede, 3 dias e 3 noites para fazer questionamentos, 3 dias e 3 noites para sofrer, gemer, chorar, 3 dias e 3 noites para desistir ou não, para continuar ou voltar para casa. 3 dias e 3 noites. Se você chegar para mim e falar assim, pastor, eu tenho um presente para o irmão. Pois não, qual é o seu presente? 3 dias e 3 noites em Paris. Eu vou rir desse tamanho assim. Passagem de ida e volta, hotel e traslado, e tem tudo lá. Eu falei, só 3 dias e 3 noites? Não dá para colocar isso para 7, 8 dias, 7 dias, 8 noites, não dá não para aumentar? Porque 3 dias e 3 noites não dá nem para a gente começar a sentir o sabor da coisa boa. E já acaba. Dependendo do local, queridos, 3 dias e 3 noites é a fumaça que sai de uma chaleira fervendo. Aparece assim e já some tudo. Agora, dependendo do que for, queridos, 3 dias e 3 noites é uma eternidade. Mas é um processo de Deus. É um processo de Deus para refletir. Processo de Deus para você ficar concentrado. A gente perde a concentração rapidamente das coisas. O pastor falou isso aqui, o pastor Diel tocou nesse ponto aqui. Não é? De repente a gente desfoca, vai para um lado, vai para o outro, parece que a fé nos abandonou, a gente não está focado na nossa fé. Mas, queridos, a coisa aqui, e Deus ainda dá mais uma pontinha para Abraão. Abraão, depois de 3 dias e 3 noites, você vai avistar ao longe o local. Ai, Jesus, a glória não chegou ainda. 3 dias e 3 noites não chegou ainda.
Você sabe o que é processo, queridos? Isso é processo. Isso é processo de Deus. A gente quer tudo no estalar de Deus. Nós vivemos hoje fast food. Sabe? Aquele restaurante que você chega, está tudo prontinho, você chegou, serviu, pagou e foi embora. Hoje a gente não tem tempo para nada. Mas quando você chega da presença de Deus, diante do Senhor, com toda essa carga de angústia, de aflição, de sofrimento, aí Deus disse, vem cá, vou fazer com você o que Jesus fez com o cego. Jesus não curou o cego no momento que o cego esteve diante de Jesus. Jesus disse assim, vamos caminhar um pouquinho? Vamos caminhar um pouquinho? Jesus pegou aquele cego, atravessou a cidade caminhando com o cego. Imagine que Jesus devia estar de mãos dadas com aquele cego. Jesus atravessou a cidade, lá do outro lado da cidade, o processo não tinha acabado. Aí o texto bíblico vai dizer o seguinte, Jesus cospe no chão, faz um barrinho lá, cospe lá no cego. Você está vendo? Não estou vendo nada. Então tá bom, e agora? Estou vendo, mas está tudo assim muito embaraçado, muito desfocado. Então vou tocar de novo. Um processo, querido. Processo de Deus. A gente precisa ter no coração, a nossa fé precisa ter estrutura para os processos de Deus. A nossa fé precisa ter estrutura para os processos de Deus. Nós queremos um Deus mágico. Pá! E aconteceu. Pá! E realizou. Aí Deus disse, nada de estalar de dedos aqui. Nada de faça-se, haja, apareça, transforme e acabou. Nada disso. Eu quero trazer você para uma caminhada comigo. Um processo. Que a sua fé saia fortalecida. Uma caminhada em que você, no final, descubra o meu caráter de Deus. E aí, 3 dias para você gemer, 3 dias para você sofrer. E o problema é que esses dias não acabam, né? O dia não acaba e quando acaba é a noite que não termina. E aí você fica perguntando, Deus existe, Deus me ama, Deus cuida de mim. Será que Deus está me vendo? Será que Deus sabe alguma coisa a meu respeito? Será que Deus tem alguma providência? Tem. Ele tem providência, ele tem processo. Processo, as coisas vão se formando, vão tomando forma, vão tomando corpo, e lá na frente você vê a grande vitória, a grande obra de Deus na sua vida. Foi assim com Abraão. Foi assim. Meus queridos, esta é a grande verdade. 3 dias no ventre de um grande peixe, você imagina passar 3 dias no ventre de um grande peixe, sofrendo ali todos aqueles produtos corrosivos, né, que vão ali no estômago para dissolver a sua vítima. Jonas estava ali, queridos. É muito pesado 3 dias, mas ele estava ali. E não foi fácil para Abraão chegar ao Monte Moriá. Monte Moriá. A questão era chegar até ali e o pior, depois que ele chegasse. Meus queridos, com esse processo, a gente vê uma outra mensagem aqui nesse texto. É que a nossa fé provada, a nossa fé, se uma vez for provada por Deus, essa fé vai provar a qualidade do nosso relacionamento com Deus. Às vezes a gente volta à infância rapidinho.
O que acontecia na infância conosco? Quando a gente queria uma coisa, as crianças, né? As criancinhas. A minha netinha Eloá já descobriu isso faz tempo. A Eloá, hoje ele tem 3 meses e 16 dias, né? A gente falou ontem que ela tinha 3 meses e 15 dias. Mas Eloá tem uma arma que ela descobriu faz tempo. Se ela quiser uma coisa, chora que ganha. E é isso. Né? E aí? Chorou, peitinho está na boca. Chorou, peitinho está na boca. Está amamentando. Descobriu isso. As crianças descobrem que mãe não aguenta o choro do filho. O filho chorou, a mãe corre lá e pula lá. E perde uma oportunidade de disciplinar o filho. Eu disse, a disciplina começa aqui. Chorou, peitinho na boca, tira esse peito da boca. Tira o peitinho da boca. Disciplina. Disciplina. Não é do jeito que quer, não. Disciplina começa agora. Deixa chorar. Coloca a hora nesse negócio aí. Disciplina. Queridos, Deus não faz esse papel de mãe, não. Deus não faz esse papel de mãezona, não. Nem de mãezinha. Deus é pai. E se a gente chora, emburra, Deus diz, pois você vai ficar embirrado e você vai ficar emburrado, mas não coloca o pão na boca. Porque, queridos, Deus trabalha com processo e Deus trabalha com relacionamento. A fé provada tem que mostrar a qualidade do nosso relacionamento com Deus. Uma fé que não constrói um relacionamento com Deus é uma fé fake, não é verdadeira. E nós, às vezes, fazemos o papel de criança diante de Deus. E nós choramos, e nós gritamos, e nós falamos assim, Deus, eu vou largar a fé. Não vou ler mais a Bíblia, não vou mais para a igreja, eu não quero saber mais desse povo cristão, eu não quero saber. E Deus disse, e daí? O que é que muda em mim como Deus? Não muda nada, querido. O nosso embirramento, o nosso emburramento não muda nada em Deus e nem no agir de Deus. Ele é Deus. E a gente canta, só que a gente devia cantar menor. Se Deus quiser, é Deus. E se Deus não fizer? É Deus do mesmo jeito. E a gente precisa ter uma fé capaz de suportar um processo e dizer, Deus só diz uma coisa, o que eu quero, em primeiro lugar, é mostrar o meu caráter, não é nem ver o seu caráter, porque eu conheço. O seu caráter, Deus conhece. Eu quero que você conheça o meu caráter. E a outra coisa é que nesse processo, Deus disse, você precisa descobrir uma coisa, o que é relacionamento de qualidade comigo. Então, você vai fazer uma vigília de 3 noites, 3 dias. Eu duvido que você vai dormir nessa noite. E pior é que quando o dia amanhecer, você tem que pôr o pé na estrada. Tem que caminhar. Então, queridos, isso chama-se relacionamento com Deus. Pois Deus aprova Abraão e disse, Abraão, ele respondeu, estou aqui. Versículo 2, acrescentou Deus, toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Versículo 3, levantou-se, pois, Abraão de madrugada e foi. Finalzinho do versículo, e foi. Mas do céu lhe abradou o anjo do Senhor, versículo 17. Abraão, Abraão, respondeu ele aqui. E o versículo 15. Então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor tornou bradar. Abraão. O que ele quer dizer aqui, queridos? O que é que esse texto quer dizer para nós? Esse texto quer dizer para nós, quer dizer simplesmente isso. Quando Abraão construiu um relacionamento com Deus,
Abraão sabia ouvir a voz de Deus. Porque se fosse um de nós aqui, eu ou um de nós aqui, ia dizer, essa voz não é de Deus. Essa voz não é de Deus. Olha o absurdo desse pedido. Essa voz não é de Deus. Queridos, quem tem intimidade com Deus sabe quando Deus fala. Não duvida da voz de Deus. Sempre que Deus falou com Jesus, Jesus ouviu a voz de Deus. E o dia que Satanás falou com Jesus no deserto, Jesus disse, essa voz é de Satanás. Essa não é de Deus. Quem tem intimidade com Deus, sabe quando Deus fala. Quem tem intimidade com Deus, sabe quando Satanás fala. E quando nós temos intimidade com Deus, sabemos quando não é nem Deus, nem Satanás, é o homem que está falando. E às vezes a voz do homem pode ser a voz de Satanás. Pedro chega para Jesus e diz, Senhor, não vá para Jerusalém. Jesus olhou para ele, para trás de mim, Satanás. Queridos, quem tem intimidade com Deus, sabe quando Deus fala, ainda que Deus fale que nós não gostaríamos de ouvir, mas é Deus que está falando. E eu vou dizer uma coisa, quando um homem, quando uma mulher ouve a voz de Deus, pastor Figueiredo, ninguém segura essa pessoa. Não, é meu fórum íntimo, eu ouvi a voz de Deus. Eu ouvi a voz de Deus. Um dia eu encontrei uma irmã, ela estava, queridos, aproximadamente 18 mil quilômetros daqui. Uma jovem. E eu disse, o que você está fazendo aqui, sozinha? Ouvi a voz de Deus. E que testemunho lindo aquela menina deu. Que testemunho lindo. Para fazer o que aquela menina fez, deixou tudo. Só ouvindo a voz de Deus. Faria não, querido. Faria não. Deixar todo mundo, tocar para esse mundo afora, para ir para evangelizar. Para evangelizar no norte da Índia. Indianos. Aquele inglesinho, assim, fala na garganta, né? Eu disse, o que está falando inglês aqui na garganta? Era uma paranaense. Queridos, o que a gente mais tem hoje são vozes para nos distrair. São vozes para nos complicar. São vozes que nos comprometem a nossa vida. Comprometem os nossos sonhos, os nossos propósitos, nossos planos. O que mais se vê hoje são vozes estranhas. Vozes que saem do inferno. Através de pessoas amigas que você já devia ter rompido essa amizade há muito tempo. Você devia ter rompido os laços dessas amizades. Que te leva para o buraco cada vez mais profundo. Queridos, a gente tem que ouvir a voz de Deus. Temos que ouvir a voz de Deus, queridos. Sabe, aquele momento silencioso da noite, você pegar a sua Bíblia, ir para o seu cantinho, ou de dia, se você tiver esse cantinho, né, para você ficar, você e Deus com a Bíblia aberta. E ouvir a voz de Deus. A gente precisa, nesses dias difíceis que estamos vivendo, nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Abraão soube ouvir a voz de Deus e construiu com ele uma intimidade. Construiu com Deus uma grande intimidade. Tenho certeza de uma coisa, querido. Se eu chegar em casa de madrugada, bater a porta, minha esposa estiver sozinha em casa, bater a porta, ela levantar e for lá para atender. Quem está aí? Se eu disser assim, oi querida, sou eu, estou aqui, estou chegando agora, estou sem a chave. Eu duvido que você não vai abrir a porta. Porque você não conhecer minha voz,
Tem 51 anos nós caminhamos juntos. Será que ela não vai entender, ouvir minha voz? Não vai conhecer a minha voz? 51 anos caminhando juntos. Será que ela não vai ouvir? Será que é ele mesmo? Acho que não é ele não. Porque ele não pode ter dúvida. Se você é íntimo de uma pessoa, se você ouvir a voz dessa pessoa, você não pode ter dúvida dessa voz. Você vai ter dúvida da voz de Deus? Você não é íntimo dele, não. Você não tem um relacionamento de qualidade com esse Deus. Na oração, na leitura da Bíblia, você não tem intimidade com o Espírito Santo, não tem intimidade com a voz do Espírito Santo, não sabe ouvir quando o Espírito Santo está falando. Abraão não teve dúvida. O pedido parecia que não era de Deus. Era estranho demais. Era absurdo demais para ser a voz de Deus. Mas ele disse, o pedido é muito estranho, mas a voz é dele. A voz dele eu conheço. Ele disse, estou aqui. Levanta e vai. Ele levantou e foi. Não teve dúvidas. Não teve dúvidas. Por pior que fosse o contexto, ele não teve dúvida que era Deus que estava falando. Eu vou dizer uma coisa, queridos. Você sabe quantas vezes Abraão construiu altar de adoração? De forma bem clara, 5 vezes na Bíblia. Onde Abraão chegava, a primeira coisa que ele construía era altar. Por quê? O altar era a intimidade dele com Deus. Aí o primeiro altar que ele construiu foi em Betel. O segundo altar que ele constrói é chamado o altar do monte, que ficava entre Betel e Ai. O terceiro altar que ele construiu foi em Betel de novo, onde ele tinha construído, teve que reconstruir esse altar, porque ele retornou a Betel e ele teve que reconstruir esse altar. O quarto altar que ele construiu foi o altar nos carvalhais de Manre. E o último altar, nessa ordem aqui, que Abraão construiu, foi esse altar aqui no Monte Moriá, onde ele deceparia Isaac com o cutelo. Era uma paulada só. Pá! Já acabou. E depois era só decepar os membros, arrumar tudo, tacar fogo, ver queimar e ver, esperar que tudo virasse cinza. O sacrifício estava feito. O sacrifício estava feito. Depois que tudo virasse cinza. E aí, fica lá para ver o filho dele surgir daquela cinza. Ou a fé apagaria para sempre. Você entendeu? Para terminar essa palavra, deixa eu te levar o último ponto de reflexão sobre o valor de uma fé provada. Ou pegando aqui Abraão, provada e aprovada. Provada e aprovada. Queridos, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Diga assim comigo, Deus não quer resto. Deus quer o que for mais importante para você, para mim. O resto, a sobra, dê para os seus príncipes, dê para o governador, dê para o presidente da república. O resto, a sobra, dê de presente para as pessoas que forem mais importantes na sua vida. O resto, a sobra, dê para eles. Deus quer o melhor. Para Abraão, o melhor tinha nome. Chamava Isaac. E para você?
e para mim? O que é mais importante para você e o que é mais importante para mim nessa hora? Deus faz assim para você. Coloca aqui. Coloca aqui. O que for o resto você dê para quem você mais ama. O resto. O mais importante que você tem, coloca aqui na minha mão. O que é mais importante para você? O que é que você tem? O que é mais importante que você não abre mão de jeito nenhum? É a sua família? Coloca aqui. É papai? É mamãe? É o irmão, a irmã? É o filho, a filha? Coloca aqui. É o seu dinheiro? Seu dinheiro? Você coloca aqui. O que é mais que você hoje teria mais importante na vida? É casa, carro, emprego, saúde, sua beleza. Seu espelho fica lá dizendo, né? Você é lindo mesmo, você é lindo. Aí Deus diz assim, isso é que é mais importante, número um. Deus está dizendo assim, ó, coloca aqui. Deus quer que você sacrifica. Como sacrifício. Se morrer, morreu. Se não ressuscitar, questão de Deus. Deus está dizendo, coloque aqui na minha mão. Que for mais importante. Porque, queridos, chega de dar o resto para Deus. Chega de dar sobra para Deus. O que a gente faz no final do ano? Mas Cinéia não está aqui não, né, irmão? Está aqui nós, mas Cinéia. Mas Maiúma está. Nós temos bazar. Final do ano é momento de limpar o guarda-roupa. Né? Mas você já viu, né? Essa aqui não. Mas a gente tira um bocado de coisa, né? Essa aqui não. Mas de repente, queridos, fazer uma limpeza na nossa casa e encher essa parte de cima para o bazar de final de ano. Obra social. Esse dinheiro não entra nem no caixa da igreja. Nunca entrou no caixa da igreja um centavo de bazar. Tudo obra social. Nunca entrou. Mas, queridos, o que a gente vai descartar, tem um outro destino. Agora, quando se fala para Deus, Deus está dizendo que é mais importante na sua vida. O que é? É isso que eu quero. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. Esse eu não te entrego. E Deus está fazendo assim. Aqui. Pega seu sonho, esse que você disse que não abre mão dele, coloca aqui na minha mão. Coloca aqui na minha mão. Eu quero. Queridos, e Abraão fez isso. Mas só que quando Abraão levantou a mão para descer o cutelo, eita, querido. Quando Abraão chegou no Monte Moriá, Deus disse, esse é o lugar. Essa é a hora da verdade. É aqui que a sua fé vai sofrer o maior golpe ou não. É aqui. Fez o altar, colocou lenha. Eu sempre imagino, não sei porquê, mas eu sempre imagino, reverendo, Isaac com 5 anos, que é uma teoria forte, ele com 5 anos. Eu sempre vejo Isaac com 5 anos. Nem a teoria judaica eu não vejo aqui, porque os judeus afirmam que ele tinha 13 anos, quando faz daquela cerimônia. E agora ele pega o cutelo, imagina qual foi a estratégia de Abraão, né? Levantou o cutelo e agora é só abaixar. Querido, milésimo de segundo. Aí Deus
dá um grito: Abraão, Abraão! Baixa a mão. Baixa a mão. E aí a gente conhece toda a história. Mas Hebreus diz que diante de Deus, Abraão fez o sacrifício completo, porque ele não pararia a mão, ele desceria. O golpe era fatal. Queridos, Deus não está aqui para estragar a vida de ninguém. Se os nossos sonhos têm um lugar gostoso para o acolher, para acolher e abrigar esses sonhos, são os braços do Senhor. Eu quero te convidar nessa noite para você se inspirar nesse texto bíblico e começar, querido, uma caminhada diferente. Não repita a história de 2024. Vamos para uma jornada diferente em 2025. Acho que não vale a pena repetir 2024. Uma coisa nova com Deus. Uma coisa nova com Deus. Se inspire em Gênesis 22. Os 2 patinhos de Gênesis. 2. E vamos, queridos, construir uma caminhada com uma fé consistente. É que a gente passe por provas, mas você tem certeza. A prova está dura, a prova está difícil. E parece que você se vê sozinho nessa prova. Deus nunca te abandonou, nunca abandonou ninguém. Está passando por uma luta? Está passando por uma luta? Está difícil? Está dura? Está ruim? Tem uma música aí, não tem? Vamos cantar? Você vai ficar nesse momento em pé, ficou muito tempo sentado, fica em pé nesse momento. O que Deus está falando com você nessa hora? O que Deus está falando com você neste momento? Em nome de Jesus, que Deus está falando com você. Nós vamos colocar na presença do Senhor nesta hora. Vamos colocar diante do Senhor. Abra seu coração. Glória a Jesus. Preste atenção nessa mensagem. Deixa Deus está no cenário. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Comece a adorar ao Senhor, querido. Comece a adorar a Deus. Adore ao Senhor. Abra seu coração. Se você está passando pelo processo, quando ouviu o filho perguntar, e o cordeiro onde está? Seu coração sangrou. Quando ouviu o pai lhe responder, Deus irá prover. Seu coração temeu. E lado a lado, em silêncio os dois choraram, ao verem chegado o lugar da decisão. Um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim. Quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é preciso ser como Abraão e o filho entregar, seres aqui deitar-se sobre as pedras do altar.
ouviu o filho perguntar do cordeiro onde está, seu coração sangrou. Quando ouviu o pai lhe responder, Deus irá prover, seu coração temeu. E lado a lado, em silêncio, os dois choraram ao verem chegado o lugar da decisão. Um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim. Quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e filho entregar, ser Isaque e deitar-se sobre as pedras do altar. Quando dizer não é opção e a fé me pede um sim. Quando eu preciso enfrentar, minha alma quer fugir. Eu preciso ser como Abraão e tudo entregar, ser Isaque e deitar-se sobre as pedras. É preciso coragem para subir, é preciso ter fé para aceitar, é preciso ter força e dizer sim, e deitar-se sobre as pedras do altar. Aleluia. Vitor Garcia estará aqui para orar, depois de encerrar o culto, passando a palavra antes do encerramento do pastor Figueiredo, estará aqui orando, apresentando os visitantes. Coloca a sua mão no seu coração, queridos, entrega para Deus o seu melhor. O melhor que você tem é a sua vida, é o seu coração. Entrega para Deus nesta hora. Entrega